Olá, pessoal, eu sou o professor. Olá, pessoal, eu sou o professor Max Bianchi Godoy e eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre como realizar um código de conduta para a sua empresa. Eu vou fazer uma aula bem prática, bem rápida, espero que você preste atenção, porque com certeza vai ajudar você na sua carreira, na sua vida e na sua empresa também, certo? Vamos lá? Então vem comigo. Primeiro, eu queria me apresentar para você, né? Eu sou mestre em administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros, sou pós-graduado em gestão estratégica e qualidade, tenho formação em administração e ciências contábeis e eu tenho um livro publicado, Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações, e tem artigos publicados na revista Gestão Contemporânea e revista Gestão Pública, além de ter participado de outros artigos, como, por exemplo, um artigo da revista Exame, 11/10 de negócio em tempos de crise, que é um artigo bem empreendedor, que eu recomendo, inclusive, a leitura, tá certo? Falando um pouquinho sobre a minha vida profissional. Desde 2008, eu sou professor em disciplinas de graduação e pós-graduação, tendo atuado na pós-graduação presencial em grandes instituições de ensino do DF, São Paulo e do Rio de Janeiro desde 2008, nas graduações em grandes instituições de ensino no DF, e também atuo nos cursos de graduação e pós-graduação à distância de outra instituição de ensino desde 2008. Fui coordenador acadêmico do MBA em Gestão e Políticas Públicas dos cursos de extensão universitária de uma reconhecida instituição de ensino no DF, 2012 a 2016, e sou coordenador acadêmico do MBA em Gestão Bancária de uma universidade que ministra curso em EAD desde 2010. Trabalhei 30 anos num grande banco, onde atuei como gerente de visão da diretoria de contadoria nas áreas de apoio à gestão, escrituração e de apuração e Basileia. Coordenei durante mais de 12 anos processo de planejamento estratégico, grupo técnico de planejamento estratégico, eu era coordenador, né, e participei de elaboração de plano de mercados, plano de marketing, varejo, atacado, governo internacional, plano diretor, estratégia corporativa, e realizei planos para diversas áreas daquele banco, subsidiárias e também outras empresas, clientes e até outras empresas e outras repartições. Negociei e defendi a aquisição de outro grande banco por aquele junto ao CAD, né, o Conselho de Administração e Defesa Econômica. Fui educador corporativo de 2002 a 2009 e membro fundador do Comitê Temático de Inovação da diretoria que eu trabalhava de 2017 e 2018, até 2018, quando eu saí e me aposentei do banco. Continuo trabalhando, não sou aposentado do INSS. Na década de 1990, eu tive uma empresa de suporte e desenvolvimento em informática, e desde 2012 eu sou sócio de uma empresa de consultoria e educação corporativa e acadêmica aqui no DF, Distrito Federal. Agora vamos falar um pouquinho sobre código de conduta. Você vai falar, poxa, código de conduta, nunca ouvi falar. Provavelmente você deve ter ouvido falar sim, ele antigamente se chamava código de ética. A ideia de código de conduta é porque ele tem uma abrangência maior. Ele não se refere apenas às questões éticas, mas também a questões da conduta desejável pela empresa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É um documento formal que é realizado pela organização que busca definir os padrões de comportamento requeridos pela organização e as formas de atuação de seus colaboradores, a fim de que eles possam agir de acordo com os valores e princípios da entidade, dentro e fora do ambiente de trabalho. Por que dentro e fora? Porque muitas vezes as pessoas têm acesso a uma série de informações sigilosas dentro da empresa, e aí vão para um bar ou vão para um lugar que elas estão mais relaxadas e acabam discutindo isso e expondo a empresa a riscos desnecessários. Então, esses padrões de conduta, eles se aplicam não apenas dentro da empresa, como também fora da empresa, aqueles que são funcionários, colaboradores que têm uma atitude profissional, tá certo? Também o código de conduta ele é um importante controle interno que auxilia nas questões de governança corporativa das entidades. Então, ouvindo falar de controles internos, ele é um importante controle interno, não é tão difícil de ser estabelecido assim, e ele resolve, vamos dizer, ele ajuda muito a defender as questões de governança corporativa da maioria das entidades, da maioria das empresas, tá certo? Então, é muito importante você pensar em estabelecer o código de conduta da sua organização. Aliás, é uma pergunta que eu te faço. A sua organização hoje tem um código de conduta? Se você responder que não,
você pode aproveitar essa aula, terminando aqui, você pode começar a fazer o código de conduta da sua organização, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Por que a gente deve fazer um código de conduta, né? Eu já falei para você que era bom você fazer se você não tivesse. Por que é importante você fazer? Em primeiro lugar, o código de conduta tem por objetivo de conscientizar e educar os colaboradores da empresa. Então é muito importante por causa disso. Outro aspecto também é que o documento permite que a organização possa acompanhar e avaliar a conduta profissional de seus colaboradores. Caso verifique algum desvio, ela pode aplicar as devidas punições, tendo uma justificativa formal para aplicar tais medidas. Então, ele é muito importante por causa disso. Ele acaba sendo uma ferramenta que garante algumas atitudes da organização frente a colaboradores que não cumpram, né, as práticas desejáveis para os seus funcionários, tá certo? Sugere-se que as eventuais e possíveis punições por descumprimento do código, por exemplo, uma denúncia, etc., elas sejam avaliadas, né, ou seja, sejam devidamente avaliadas e constem das normas internas da organização, ou seja, o código, você pode, no próprio código, dizer as punições pelo descumprimento dele, ou ter outros normativos na organização, e aí você referenda esses normativos a partir do código, dizendo, olha, conforme o normativo tal, né, conforme consta da circular tal, etc., as atitudes que ferem esse código são passíveis de punição conforme aquele outro documento, ou estabelecendo no próprio código as possíveis punições por descumprimento. Denúncias devem ser avaliadas criteriosamente pelo Comitê de Ética e Conduta da organização, que devem conduzir a investigação e a apuração em total sigilo. É claro, uma denúncia ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E a ideia é que esse comitê apure, né, investigue, apure essa denúncia, e se realmente ela se configurar como certa ou séria, que apliquem as punições estabelecidas no código, tá certo? Então vamos lá. Que outros benefícios você pode ter com o código de conduta? Bem, um dos outros benefícios, o fato de você ter um código de conduta, né, a realização do qual auxilia no desenvolvimento de uma imagem de responsabilidade e seriedade para a organização. Então, ele ajuda na reputação da empresa, né? Também estimula o respeito mútuo dos colaboradores, porque eles passam a ter regras, né, para agir, e aí, dentro aqueles que não agem dentro das regras, obviamente, vão ser advertidos ou punidos. E, além disso, né, melhora a reputação da entidade perante os seus clientes, perante os fornecedores, em frente a toda a sociedade. A ideia é o quê? Quando você tem um código, te respeitam, te olham como uma empresa mais séria do que a empresa que não tem, porque sabem que lá dentro tem uma série de condutas que devem ser seguidas, o respeito, os valores, o respeito aos valores da empresa, aos princípios. Então, é muito importante e é muito interessante as empresas terem o seu código de conduta, tá certo? E aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou elaborar o meu código de conduta? Se você nunca fez, como é que eu vou elaborar o meu código de conduta, né? Primeira coisa é você estabelecer um comitê para o desenvolvimento do código. Então, você vai pegar pessoas, né, da alta administração, ou a ideia é que tenha um representante ou até mais representantes da alta administração. O ideal é que o diretor principal, o presidente, participe, né, dessa formação, e também representantes das outras áreas. A gente sugere, eu sugiro, se for possível, que você tenha pelo menos um representante de cada área da organização, a fim de você cumprir condutas de todas as áreas. Você pode ter condutas diferenciadas de algumas áreas, e aí isso esteja refletido no código. Agora, tem duas áreas que são fundamentais à participação, que é a área de gestão de pessoas e também a área jurídica da entidade. Um representante da área de gestão, representante da área jurídica. E você pode se perguntar, mas eu não tenho área jurídica. Aí a ideia seria que você contratasse alguém para esse fim. Normalmente a empresa tem um advogado contratado, mas aí você contrata especificamente para participar desse comitê de ética para elaboração do código. Por quê? Porque como a gente trabalha com normas, etc., e até com punições internas da empresa, o ideal é que essa pessoa verifique esses aspectos jurídicos do documento para não ter nenhuma dúvida, nenhuma coisa, nenhuma expressão que possa causar dúvida ou possa gerar desconforto, tá certo? Também é sempre importante, caso não dê, a ideia é que você construa o código, mas antes de você publicar o código, antes de você divulgar, que passe para um advogado para ele verificar se está tudo de acordo, tá certo? O desejável, né, é que essas pessoas ou parte dessas formem depois um comitê de conduta, um comitê de ética, um comitê de conduta da organização, a fim de, posteriormente, a divulgação do referido código, poder avaliar os casos de aparente não cumprimento dos pressupostos
compostos, perdão, constantes desse documento. Mas como é que você começa a fazer, né? Eu tenho umas dicas para você começar a fazer o código. Uma das dicas é você pode fazer um brainstorming, mas um brainstorming eu gosto mais do brainwriting. Como é que é o brainwriting? Você pede para as pessoas anotar as suas ideias, então cada um de acordo com as ideias da administração, as ideias de cada área, as ideias da gestão de pessoas, eles vão anotar em papéis, né? E aí colar esses papéis, fazer tipo um canvas, né? Colar esses papéis, e as pessoas vão, depois, todo mundo escreve, cola, sem crítica nenhuma. Se for brainstorm, é a mesma coisa. As pessoas falam, alguém registra, mas sem crítica nenhuma. Ou seja, do jeito que tiver, você registra. Depois que todo mundo colocou as suas ideias e você viu que chegou numa que a gente chama de uma massa crítica, numa quantidade suficiente para você gerar o código, a ideia é você criticar. Ou seja, só depois de tudo estabelecido, sem crítica, você vai criticar uma a uma para chegar, né, num conjunto de ideias, conjunto de ideias que vão se transformar em normas daquele código, tá certo? Então, você vai, durante a fase anterior, a fase brainwriting ou brainstorming, você vai especificar todas as relações ligadas às atividades da organização e vai normatizar, você vai escrever as condutas que são desejáveis naqueles tipos de atividades. Você vai contemplar os aspectos da relação da atuação de ou com os acionistas, com os gestores, com os colaboradores, com os agentes reguladores, fiscalizadores, com os clientes, com fornecedores, sociedade, até com aquelas pessoas que sejam candidatos a entrar na empresa. A ideia é que você estabeleça normas dentro desse código para isso, para cada coisa funcionar, e, claro, regras de conduta. Você vai ter regras mais gerais e regras aplicáveis a cada área em si, ou, de repente, a funções na organização. Então, você vai ter funções, coisas mais genéricas e outras aplicáveis só a gerentes, a gerência média, aplicáveis à alta gerência, aplicáveis, de repente, a um setor de operação de produção da empresa. Então, você pode ser que você tenha normas específicas e a ideia é que o grupo estabeleça as genéricas e as específicas, certo? Depois você vai eleger um membro, né, o que pode ser elegido, inclusive, durante os debates, eleger um membro desse comitê ou um membro externo para agir como mediador em caso de impasse. Quando você for criticar as ideias, muito provavelmente vão surgir impasses, né? Ou debates mais acalorados. A ideia é que você tenha um mediador, e você pode eleger alguém para ser o líder do comitê, e essa pessoa vai mediar esses debates ou mais acalorados ou os casos de impasse para chegar num bom termo. Você pode resolver previamente que você vai decidir as normas por unanimidade ou por maioria, né? Normalmente, se você está com um pouco mais de pressa, você estabelece por maioria. Se não, a vantagem de você fazer por unanimidade é que as pessoas vão defender os seus pontos de vista e elas vão criticar mais, então vai acabar ficando melhor o documento, só que vai levar mais tempo para você elaborar, né, normalmente. Não restringir as discussões em relações apenas no ambiente de trabalho. Então, a ideia é que você pense também no funcionário fora da empresa, no colaborador fora da empresa, como é que ele tem que agir com relação ao sigilo da empresa, com relação às funções que ele exerce, com relação aos documentos que ele tem acesso, né? Informações sigilosas ou não, informações que guardam sigilo comercial e outros tipos de informações. Então, o ideal é que você verifique não só na empresa, mas fora dela, como é que os colaboradores devem agir também com relação, claro, a relação aos aspectos profissionais. Tá certo? Verificar se os conteúdos estão de acordo com os objetivos da organização, com a sua estratégia, e evitar expressões de duplo sentido. Às vezes você tem expressões, né? Tem gente até que eu conheço que gosta muito disso, fala as coisas, mas diz uma coisa e pode ser que diga outra. A ideia é que no documento não conste isso, que seja bem direto, bem objetivo, bem claro, para ninguém ter dúvida e não gerar depois um desconforto para a própria área que criou, ou, de repente, alguém que for punido vai discutir determinada coisa porque não estava claro, etc. Então, a ideia é que seja bem claro. Tá? Isso ajuda muito também na conscientização de todos. Né? Vamos dizer, eu digo que é um aprendizado coletivo. Esse código é muito rico. Fazer esse código para uma empresa, ele é um controle interno extremamente legal, extremamente aplicável. Então, eu volto a dizer, eu recomendo, se você não tem na tua empresa, às vezes é uma empresa pequena, mesmo assim, é interessante formular o código, e a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, tá bom?
Discutir cada item escrito de forma a ser criticado amplamente pelo comitê de conduta. Então, você vai criticar a nível daquele comitê bastante cada item, tá? Depois tiver bastante criticado, chegar no meio termo, a ideia é que você terminou o trabalho, você vai submeter aos demais membros da alta administração, os demais conselhos e outros decisores ou partes interessadas, stakeholders da organização, tá? Antes de você levar para pegar a ciência dos funcionários, tá certo? Depois de aprovado, todo mundo aprovou, todo mundo viu, todas as críticas foram devidamente ressalvadas. Aí o que você vai fazer? Você vai apresentar para todos os colaboradores da organização e vai colher a sua assinatura para atestar o conhecimento do Código de Conduta. Vocês vão ter que dizer, olha, nós concordamos, ou então está tudo certo, ou então ciente, né? A ideia é que todo mundo da organização dê ciência no código, tá certo? Depois você vai revisar periodicamente esse código de conduta, a fim de se manter atualizado segundo as normas da organização, as leis e regulamentos. Agora, qualquer alteraçãozinha que tiver numa lei, numa norma, a ideia é que você compare isso com o código, veja se o código precisa ser alterado. Se o código tiver qualquer alteração, pode ser a menor possível ou a maior possível, pode ser a mais simples, esse código vai ter que ser novamente submetido a todos os funcionários, né? Vai ser ajustado, alterado, submetido para todos os funcionários da ciência, né? Por menor que seja a alteração, é importante, tá certo? Para atestar novamente o conhecimento dos colaboradores. E, pessoal, eu acho que você já aprendeu a fazer o código, mas se você tiver alguma dúvida, eu estou sugerindo para você uma estrutura para o teu código de conduta, né? A ideia é que você pode também se basear nos códigos de conduta de alguns concorrentes que você tem, que tem as funções parecidas, ou você vai ver, achar vários códigos de conduta na internet, inclusive, como eu falei para vocês, é algo que até é bem visto pelos clientes da empresa, pelos fornecedores, os códigos de conduta. Então, você vai achar diversos códigos de conduta na internet. Só que essa estrutura que eu estou propondo para você, que eu estou sugerindo para você, você pode, se você quiser, utilizar no seu código. Então, depois, tudo, né, os conteúdos todos prontos, como é que eu vou arrumar? Aí eu estou trazendo para você uma estrutura para você arrumar aí dentro, né? Você vai fazer a apresentação do código, quando é que ele foi feito, né? Quem participou, você pode citar ali, pode participar, pode citar também nos créditos, né, no início ou no final. Os objetivos de estabelecimento daquele código, você pode até citar alguns que a gente já colocou aqui, né? A abrangência das normas, a quem que elas abrangem, certo? Você vai falar dos valores da organização, os valores que são específicos da organização, né, que são, né, as crenças, né, os valores, as crenças da organização, e vai falar dos princípios de governança corporativa que a organização segue. Depois você vai falar das normas em si que estão no Código de Conduta. Você pode ter umas normas gerais, como eu falei para você, e normas específicas para a alta administração, para a gerência média, para todos os colaboradores, para os terceirizados, para terceiros. Então, você pode ter normas gerais para todo mundo e normas específicas para algum segmento da organização ou algum tipo de funcionário, tá certo? Mas a ideia é que você consiga abranger todos os colaboradores da organização, desde a alta gerência ao posto mais humilde da organização, inclusive terceirizados. A ideia é que você abranja todo mundo, tá, com esse código. Você vai também falar do Conselho de Conduta e Ética, qual a composição, quais os membros do Conselho, quem coordena esse Conselho, quem é eleito, de repente o tempo de eleição, o tempo de reeleição desse Conselho, processamento de denúncias, né? Como é que elas são processadas as denúncias, como é que são aplicados os procedimentos disciplinares. Você pode, por exemplo, colocar os procedimentos disciplinares no próprio código, ou então referenciar em outros normativos onde essas punições estejam relacionadas. Eu vejo muito isso em empresas grandes, você tem outros normativos que falam dessas punições e o código referencia eles, né? E também vai falar do gerenciamento do código de conduta, quando é que ele vai ser revisado, em que situações ele é revisado, né? A gente já falou aqui, ou seja, várias coisas que a gente falou, você vai botar nessa estrutura, e é claro, alguns aspectos específicos da tua empresa. Depois você vai botar os aspectos de adesão ao código, que todos os funcionários vão aderir, ou foi feito, né, para a adesão do código a partir de tal data, e aí tem empresa até que cola, né, o ciente dos funcionários, pega uma folha, os funcionários assinam que estão cientes, e a folha tem em cima, né, código de conduta e a data, os funcionários assinam, eles costumam colar essa folha nesse capítulo, e você pode, como eu falei, se não tiver na apresentação, citar nos créditos, ou seja, quem participou da elaboração daquele código, qual o ano que foi feito, a data que foi publicado, as fases, né, de elaboração você pode botar na apresentação,
Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado, né, que você tenha aprendido bastante com isso. Eu quis ser o mais prático possível. É claro que tem aspectos da tua empresa que são específicos teus, né, então por isso a gente não pode fazer assim um modelo, mas eu já trouxe até a estrutura para ficar uma coisa bem prática para você fazer e como realizar um código de conduta para a sua empresa. Espero que você faça, se você não tem ainda. Se você não tem, se você já tem, você dê uma revisada a partir desses conceitos que a gente está falando, tá? Muito obrigado a todos, eu agradeço pela participação, por ter ficado comigo até aqui. Deixo aqui o meu e-mail para você e espero ver você em breve em outras aulas nossas, tá legal? Muito obrigado e um abraço. Tchau, tchau. Até logo.